horas 30 minutos, 7 horas 30 minutos, bom dia, eu sou Ricardo Boechat, esta é a Band News FM, nós vamos ficar juntos até as 9, qualquer coisa da matina, hoje não, hoje vai ser até as 9, cravadinho, sabe por quê? Mesmo? Eu tenho que pegar um avião para Brasília às 9h30 da manhã, então eu vou terminar às 9 aqui, sair correndo na garupa de uma motocicleta, vou de moto. Nossa, com emoção. O aeroporto hoje, de Congonhas, não, eu uso motocicleta há décadas. Bom dia, Luiz Megali! Bom dia, Júlia Duailib, no Café com Jornal, o melhor telejornal matutino do Brasil, elegante dupla de apresentadores, de âncoras do nosso Café com Jornal. Um beijo pra a Júlia, você. né? Um beijo, não, os dois, olha lá, o Megali tá escanhoado hoje. Toma banho. Os dois estão ótimos. Bom dia também. Quem é que tá no nosso Band News TV? A Roberta Russo. Roberta Russo no Band News TV, um abraço pra você, sintonize agora a TV Bandeirantes ou Band News TV, você terá as imagens ao vivo aqui dos estúdios da Band News FM em São Paulo. Tava dizendo que vou para Brasília hoje, 9h30 da matina, e volto às 3 da tarde, vou lá participar da festa de lançamento da programação 2018 da Band, da TV Bandeirantes, para 2018 em Brasília, depois também do giro já feito em São Paulo e Rio de Janeiro com a mesma finalidade. Um bom dia especial para Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, João Pessoa, Manaus, Miami, Maringá, Orlando, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, Tampa, Vitória, praças que compõem a rede Band News FM de notícias. Também quero mandar um abraço especial, como a Band News FM, além de suas praças específicas, chega a Alhures e Nenhures, as galáxias e tudo mais, ao mundo inteiro. Mandar um abraço muito especial para o nosso ouvinte em Portugal, ele é português, casado com uma brasileira aqui de São Caetano do Sul, o nome dele, português, Joaquim Silva. Meu querido Joaquim Silva mandou uma mensagem muito carinhosa, me convidando para visitá-lo em Lisboa, mas ele mora na verdade em Oeiras, que é da grande Lisboa. Lisboa tá maravilhosa, viu? Portugal tá bombando. Um beijo muito grande pro nosso querido Joaquim Silva. Mandar um abraço também pro Fábio Essa, nosso ouvinte na Argentina. Uau. O Fábio Essa disse o seguinte: eu vim aqui pra Argentina porque qualquer cidadão pode ingressar numa faculdade na Argentina sem processo seletivo, sem vestibular. Você apresenta a documentação, sendo do Mercosul, e você pode ingressar na faculdade pública. E aí você toca a sua vida, vai se formar, vai se preparar e tal. Muitos desistem no meio do caminho, mas a moral da história é que você tem a oportunidade de disputar a vaga. A vaga é um direito aqui na Argentina. Olha que maravilha, aqui do lado. Você vai a 1h30 de avião, 2 horas de avião, você está lá. É outro mundo, né, nesse aspecto, né? Apesar da maioria desistir, vale a oportunidade, diz aqui o nosso Fábio Essa, que pede também para mandar um beijo para Buenos Aires, para todos os brazucas em Buenos Aires, e também para a filhinha dele, a Ana Liz, que completa agora 6 anos no dia 26, agora de março, e que é ouvinte da Band News FM. Ele disse: eu não vou poder estar com ela no aniversário. É duro isso, eu sei, meu querido Fábio Essa, um beijo para você e para a Aninha. E também para o nosso Paulo Roberto, de Arraial do Cabo, no estado do Rio de Janeiro. Como é que é, Boechat? Não vai incluir Arraial do Cabo no Bom Dia, não? Então tá aí, Arraial do Cabo, obrigado pela audiência, um grande beijo para todos vocês. Minha gente, o assunto de hoje, em vários jornais, só para a gente ficar num tema que está aí provocando muita discussão nos meios jurídicos, no meio político, né? O ministro Marum ontem se insurgiu contra o ministro Barroso, criticou muito o ministro Luiz Roberto Barroso, o que mandou quebrar o sigilo bancário do presidente Temer, né? Eu tenho em relação a esse ato, de fato é uma decisão institucionalmente muito grave, né? Muito grave. Você mandar quebrar o sigilo telefônico de um presidente da República é algo de muita gravidade, né? Tenho aqui com meus botões que não vai se descobrir nada. Me parece que, pressupondo que possa haver alguma coisa ilícita nas contas do presidente Temer que diga respeito a este processo, porque vejam, supondo que haja ali alguma coisa estranha, ilícita, que não diga respeito a este processo, não é objeto da investigação, portanto utilidade nenhuma terá. Tá certo? Então, mas vamos imaginar que em relação a essa questão que investiga a venda de medidas provisórias para beneficiar uma empresa que opera no Porto de Santos, lá atrás, há alguns anos, acho que 2013, acho pouco provável que alguém que se metesse num ato de corrupção
nestas circunstâncias, Temer não era um desconhecido, Temer é presidente nacional do PMDB, depois vice-presidente da República e tal. Supondo que ele fizesse um ato desse, vai mandar depositar o dinheiro na conta dele? Quer dizer, repito, supondo que haja algo de irregular, não vai se achar nas contas do presidente. Ainda assim, independente de achar ou não, a decisão de um ministro de uma Suprema Corte de quebrar o sigilo bancário de um presidente da República é uma medida institucionalmente muito grave, sem sombra de dúvidas. É natural que ela provoque discussões, polêmicas, etc. e tal. O ato foi praticado hipoteticamente antes dele ser presidente da República, ele não pode ser investigado enquanto exercer o mandato, mas aí discute-se que não vai se revelar o conteúdo só depois que ele deixar o mandato. Mas aí quebraram o sigilo e vazou a quebra do sigilo e dá essa confusão toda que nós estamos acompanhando aí. O Marum ontem criticou duramente o ministro Luiz Roberto Barroso por essa decisão. Mas a outra crítica feita pelo Marum remete a um assunto que diz mais respeito ao mundo real, né, ao nosso dia a dia, e também está causando muita discussão entre juristas e tudo mais. É o seguinte: a prerrogativa do presidente da República, dentre as prerrogativas do presidente da República, está a de conceder o indulto de Natal. Sempre ali às vésperas do Natal, o presidente da República, no ato humanitário e tal, que lhe é conferido por direito soberano pela Carta Magna, faz um indulto natalino. E ele define ali as regras gerais desse indulto. O Brasil tem uma população prisional para lá de 600 mil internos e muitos já cumpriram uma parte expressiva da pena, estão condenados por crimes de menor gravidade, etc., tem bom comportamento, se enquadram ali em determinadas coisas e dentro de um espírito geral de baixar a pressão nas cadeias hiperlotadas e também de atender a quesitos humanitários, o presidente vai lá todo ano, seja ele quem for, solta lá um indulto de Natal e liberta um monte de gente que está presa. Vejam que isso não está fora de um espírito geral, né, que também contamina o próprio Supremo. Há poucos dias o Supremo também determinou, né, a libertação de detentas com filhos de determinada idade, até uma determinada idade, ou grávidas e tal, até 12 anos de idade, né? Várias mulheres que cometeram crimes, que estavam cumprindo suas penas no sistema prisional brasileiro, foram libertadas por decisão do Supremo dentro de um sentido humanitário. São mães com filhos menores de 12 anos ou estão grávidas e tal. A sociedade assimila isso com, claro que são determinados crimes que se enquadram nesse benefício, né? Mas atingiu aí um grupo grande, se não me falha a memória, cerca de 4 mil mães teriam sido beneficiadas por isso. Então, há um sentimento geral que a sociedade assimila, tolera. Olha, nós temos hoje mais de 42 mil mulheres presas no Brasil, não é isso? E atingiu a um grupo dessas mulheres, acho que cerca de 10% delas foram beneficiadas. Então, há um sentimento geral, que não é só no Brasil, nas sociedades como um todo e tal, de numa determinada medida, em determinado tempo, de acordo com determinadas regras, perdoar, esquecer. O indulto é o perdão completo, tá? Perdoou, vai embora, vai para casa, vai tocar a tua vida, vai tentar se reerguer. Ok, esse é o espírito do indulto de Natal. O que aconteceu, porque nunca aconteceu isso antes, com os indultos natalinos dos presidentes da República, desde Deodoro da Fonseca, Delfim Moreira, Getúlio Vargas, todo mundo deu indulto. Jango, acho que na ditadura militar tinha indulto também. Nunca teve discussão. Por que teve agora? Porque o Temer se tomou de uma generosidade que causou estranheza a muita gente. No indulto de Natal que lhe é facultado conceder, neste ano que passou, o Temer ampliou os benefícios de tal forma que, por exemplo, antes era necessário cumprir um tanto da pena, ele reduziu esse tempo de cumprimento da pena, mexeu uma vírgula aqui, ajustou um parafuso ali, uma rebimboca da parafuso ali, e enfiou um negócio que foi percebido como um auxílio, uma ajuda, uma mão amiga a condenados por crime de corrupção. E aí houve uma grita geral. Opa! Como assim? Colarinho branco e tal, e com detalhes estranhíssimos, que é o seguinte: dou o indulto de Natal para os
para a rapaziada que está condenada por crime de corrupção, reduzo o tempo de cumprimento da pena, liberto esse pessoal desde que tenha cumprido a taxa de pena estabelecida pelo indulto e anistio as multas aplicadas pela corrupção, pelo dinheiro que desviaram. Quer dizer, o cara cumpre uma pena menor, vai para casa maravilhoso, sorridente, com todos os dentes preservados e com uma fortuna maravilhosa que ele roubou do cidadão, isento de pagar a multa que lhe foi aplicada. Note, o sentimento, o espírito do indulto é o perdão, a pena que implica na reclusão, que implica privação de liberdade. Você está devolvendo a liberdade ao cara. Essa conquista que o indulto concede. Este é o perdão que a sociedade dá através do ato presidencial. Mas o Temer foi lá e meteu uma vírgula e liberou também do pagamento das multas e tal. A ministra presidente do Supremo, Carmen Lúcia, diante do que visivelmente soava escandaloso e vá saber o que mais nesse ato da generosidade temerista, foi lá e suspendeu os efeitos do indulto de Natal por entendê-lo inconstitucional. Carmen Lúcia não tem indulto, mas o caso ficou pendente, então, de análise. E essa análise coube ao ministro Luiz Roberto Barroso. E ontem, o ministro Luiz Roberto Barroso, então, soltou a sua decisão sobre o indulto natalino do presidente, mantendo o indulto, mas excluindo do indulto a concessão do benefício a corruptos. Diz o ministro na sua decisão: carece de legitimidade corrente um ato do poder público que estabelece regras que favorecem a concessão de indulto para criminosos de colarinho branco. Isso porque, ao invés de corresponder à vontade manifestada pelos cidadãos, o decreto reforça a cultura de leniência, cultura ancestral de leniência e impunidade, que a duras penas a sociedade brasileira tenta superar. Em manifesta falta de sintonia com o sentimento social e, portanto, sem substrato de legitimidade democrática, o decreto faz claramente o contrário, dá um passe livre para corruptos em geral. Assim, a falta de legitimidade democrática é tão ou mais visível que o igualmente evidente desvio de finalidade. Aqui está o negócio. Nessa palavrinha aqui, o indulto do Natal assinado por Temer, de maneira intencional ou acidental, vamos admitir que o presidente tenha se tomado de um espírito natalino, tenha se imbuído de uma bondade natalina maior que todos os seus antecedentes, mas o decreto dele, da forma que foi formatado, e vá saber com que tipo de inspiração, além da questão assim, da bondade, da humanidade, do Nanã, ele fugiu à finalidade, houve um desvio de finalidade ao estender um benefício que é para atingir o preso comum, a mulher, o homem que está ali, já cumpriu pena, não sei o quê, crime de menor monta, de menor gravidade, bom comportamento, papapá. Aí você estende para o Marajazão, que roubou trilhões, bilhões, sei lá, e anistia de multa, um desvio de finalidade evidente. E o ministro Barroso toca em outros aspectos que causam vômitos em figuras como Gilmar Mendes e seus acólitos, seus grandes arautos, que é o seguinte, ele diz aqui, isso não corresponde à vontade manifestada pelos cidadãos. O decreto reforça a cultura ancestral de leniência e impunidade que a sociedade brasileira, a duras penas, tenta superar. Manifesta a falta de sintonia com o sentimento social. Alguns ministros, e o Gilmar é o mais incisivo nisso, acham que é uma aberração magistrados decidirem com uma orelha, pelo menos, voltada para o país, para as pessoas, para os cidadãos, para a sociedade. Não é possível achar que um magistrado possa ignorar o sentimento de todo um povo, de todo um país, de toda uma sociedade que quer que determinadas coisas aconteçam, que sejam respeitadas, que sejam modificadas até. Então, quando um presidente da República, ou quem quer que seja, ou um ministro do Supremo, tomam atos que afrontam este sentimento, este desejo, que a duras penas vem avançando, de acabar com esse clima de impunidade no andar de cima. Não estamos falando aqui em endurecer pena para adolescente preso com trouxinha de maconha, numa periferia insalubre, não. Não estamos falando aqui em aumentar o número de negros dentro da cadeia, não, que é o que tem na maioria lá.
ou de pouco instruídos, que não frequentaram escolas, que viveram de salários, ou sem emprego, ou sem família, sem saneamento, sem casa, sem o diabo a quatro. Não estamos falando em criar apertar os grilhões, as correntes do andar de baixo. Não! Estamos falando em não afrouxar as de cima, que nunca foram colocadas, aliás, nem no tornozelo, nem nos pulsos dos criminosos. Esses que estão lá em cima e que frequentam os salões de Brasília, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Recife, as grandes de Minas Gerais, essas figuras que estão lá em cima nunca foram alcançados pela lei. E agora vem um decreto presidencial que não só amplia esse sentimento de impunidade, como pega aqueles que lá dentro já estão cumprindo alguma pena e diz, a sua pena vai ser menor e você não vai pagar a multa. E aí é a reação que se teve entre muitos membros do Ministério Público, dizendo o seguinte, olha, qual é o recado que isso está dando para quem está negociando colaboração premiada? O cara, para negociar a colaboração premiada, para entregar a corrupção que fez e os seus cúmplices, e tá cheio de gente aí em vias de fechar negociação, colaboração premiada, e muitos outros que ainda cairão na malha. Tem a operação da Lava Jato hoje no Rio de Janeiro, mais uma. Então é o seguinte, a colaboração premiada, que foi um instrumento fundamental para dar andamento à Lava Jato, para dar combustível à Lava Jato, o cara que está ali entre a ameaça de ir para a cadeia para cumprir uma pena, ou prestar colaboração premiada, o que ele vai dizer? Meu irmão, essa pena não vale nada. O Temer já me liberou dessa pena, eu não vou pagar a multa. E se pegar uma pena de 10 anos, eu vou cumprir 5. Então é uma maravilha, eu vou me embora, que eu lá quero saber de colaboração premiada, me bota preso aí, me bota ali em Benfica, naquela cadeia que tem motel, colchão, luz vermelha, eu vou ficar ali 2 anos, roubei 50, 30 milhões de dólares, 80 milhões de dólares, 100 milhões de dólares, não vou pagar multa, não vou... Tá, tchau, até logo, obrigado, Temer. Obrigado, o juridiquês que acha que o juiz, a justiça e tal, tem que estar lá num plano das nuvens, lá no Olimpo, batendo um papo com Deus, né, com Netuno, com Saturno e tal, e o povo aqui embaixo, que povo, eu vou bater palma para maluco dançar, como diz o Gilmar Mendes. Então, tá aí o ato do ministro Barroso, colocando adequadamente, em termos aceitáveis, em termos justos, o decreto de indulto presidencial, que ele beneficie quem tem que beneficiar, que ele beneficie o que o espírito que o produziu determina que seja beneficiado, que ele não afronte de forma escandalosa, pelo desvio de finalidade, todo um sentimento da sociedade que é afiadora desse indulto. Estas pessoas que estão sendo indultadas puniram a sociedade, castigaram a sociedade. Ela é que está dizendo, presidente, pode liberar nessas condições aí, mas ela não está dizendo, libera os corruptos, não cobra multa dos corruptos, alivia o lado da rapaziada. Imagina, para citar um cara que o presidente conhece bem, o Rodrigo Rocha Loures, está aí na iminência de ter que explicar aquela mala, sabe-se lá de onde, né, e para quem. Ele vai olhar para o... para que eu vou colaborar, né? Quantos anos eles vão me dar de pena? 10 anos por ter pego uma mala? Nem isso, talvez. 10 anos, 9 fora nada, 2 anos na cadeia, um colchãozinho aqui, uma luz vermelha ali. Vou-me embora em 1 ano e meio. Sou de bom comportamento. Parabéns ao ministro Barroso. Vamos lá.